né, aproximando o futuro do presente, ou fazendo a pessoa perceber de alguma forma ali mais imediata os benefícios daquilo, né? Porque o jogo é muito bom nisso, no feedback, né? Se eu faço, o jogo me responde, eu faço, o jogo me responde. Então, o que for possível trazer de respostas imediatas e estimulantes para isso, eu acho que um grande jogo numa dessas áreas seria algo nesse sentido, assim, sabe? Existe um nível de maturidade muito baixo no mercado sobre gamificação. Então o cara tem uma empresa, fala assim, vou colocar uns pontos aqui, cada cliente vou dar um ponto, vou dar um cupom, o cliente vai voltar e ele acha que está gamificando, né? Essa interface homem-máquina, né, está cada vez mais próxima de uma quantidade maior de pessoas, né? E para mim esse é o grande ponto de virada da inteligência artificial daqui para frente. É o quanto que ela, atrelada à gamificação, a gente consegue potencializar, né, esse uso e fazer com que as pessoas realmente extraiam da inteligência artificial o seu melhor potencial. Por que a pessoa vicia na escassez? Por que uma coisa imprevisível é mais cerebralmente motivante para mim do que uma coisa que eu já sei o resultado, né, que vai acontecer? É importante, né, o quanto a gamificação poderia ajudar nesse processo, né? Porque é exatamente isso, é centrado ali no ser humano, é potencializando o ser humano, suas habilidades, né? Entregando aquilo para a pessoa que ela realmente precisa naquele momento exato dela ali, né? Opa, isso aí é legal, isso é polêmico, hein? Isso é polêmico. Polêmico, depois a gente pode fazer um corte. Dá para fazer um corte. Eu acho que o grande aprendizado nosso desse bate-papo com você hoje é: gamificação é algo. Bem-vindos a mais um episódio do Tecnocast. Hoje vamos explorar como a gamificação pode transformar negócios e impulsionar a inovação, especialmente quando combinada com inteligência artificial. Uma pesquisa realizada pela Grandview Research apontou que o mercado global de gamificação em negócios deve crescer 30 bilhões até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta de 30,31% entre 2019 e 2025. Bastante, não é mesmo? Isso demonstra como as empresas têm incorporado a gamificação para melhorar o engajamento do cliente, aumentar a produtividade e incentivar comportamentos desejáveis. Já um estudo da Gallup revelou que 87% dos funcionários em empresas com estratégias de gamificação são mais engajados com suas tarefas, reforçando como a gamificação pode ser um motivador poderoso para melhorar o desempenho no local de trabalho. Pensando nisso, trouxemos hoje um convidado muito especial, Thiago Cizenando, consultor em gamificação com projetos nos Estados Unidos, Europa, Brasil e empresas como Microsoft, Volkswagen, ArcelorMittal, Bradesco e várias startups. Vamos debater com ele e Gibran Raul, fundador e CTO da Tecno, Davi Quintão, CEO da Tecno. Como a gamificação pode impulsionar os negócios? De que forma se conecta
com a IA e a neurociência, e muito mais. Seja bem-vindo, Thiago, seja bem-vindo, Gibran, Davi. Thiago, gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória e como começou a atuar com gamificação. Bom dia, pessoal. Muito bom estar aqui. Agradeço o convite. Então, um pouquinho nessa jornada, né? Eu sou formado em engenharia, então trabalhei um tempinho nessa área. Depois saí para fundar uma startup com os colegas e foi nessa busca aí de entender o mundo das startups, desenvolvimento de produto, como é que a gente faz para usuários se engajarem num produto, né? Os nossos clientes, que eu conheci o mundo da gamificação, sempre tive, né, uma quedinha por jogos de forma geral. Mas aí, desde 2013 para cá, comecei a estudar esse assunto, conheci um modelo em específico, né? Depois tive a oportunidade de trabalhar com o criador desse framework de gamificação. Então, surgiu muito dessa necessidade de resolver um problema nosso lá, um produto que a gente tinha. E aí, de lá para cá, tenho trabalhado bem como consultor e atuante nessa área, assim, de como é que faz para usar a gamificação da melhor forma possível aí nesses nossos vários problemas do mundo real, né? Bacana. E vamos iniciar, então, nosso bate-papo. Fique à vontade para debater, para cada um complementar sobre o assunto. Para a gente iniciar essa conversa, acho que a gente poderia começar classificando, né, o que é gamificação e qual o seu impacto atualmente nos negócios e na experiência do usuário. Boa. A definição clássica é aquele uso de técnicas e mecânicas de jogos em contextos que não são jogos. Então, seria tentar pegar ali alguma coisa que funciona magicamente no mundo dos jogos, né? Por que os jogos engajam tanto? Por que as pessoas ficam ali, às vezes, até viciadas? Tentar pegar, se existir, né, alguma essência de lá e magicamente jogar em algum outro lugar que seja educação, saúde, finanças, né? Vou chamar aqui problemas do mundo real. Eu gosto de trazer uma abordagem um pouquinho mais ampla, que seria ter em mente esse design, essa criação de produtos e soluções, de experiências, né? Com foco no ser humano, com foco nessa motivação humana. Ou seja, por que as pessoas fazem o que elas fazem nos diferentes contextos. E aí o gamificação, o game, vem porque os jogos em si, os games, são muito bons em fazer isso. Que um jogo, né, a partir do momento que ele deixar de ser engajante, viciante, divertido, o que quer que seja, a pessoa simplesmente para de jogar, né? Não tem por que eu ficar ali numa experiência que não está me acrescentando em nada, não tem nada me motivando ali. Então é quase como se, para sobreviver, os jogos têm que ser muito bons em engajar. E aí eles são, né? A gente tem aí números incríveis dessa indústria de jogos. E aí o gamificação vem disso, de tentar se inspirar um pouco nisso, assim. Não que eu vou transformar coisas em jogos, mas tentar aprender com eles, como sendo ali a matéria-prima principal de uma experiência humana que já funcionou, para transportar para outros lados. E aí a expectativa, né, é que se aplique, né, já tem-se aplicações em educação aos montes, seja, né, infantil, adulta, dentro de empresas, escolas, saúde, acho que é tudo que tem ali algum problema de motivação envolvido, né? Tá, todo mundo quer ser mais saudável. Pô, mas eu não consigo ser mais saudável. Tem como eu criar alguma coisa ali que me ajude nesse objetivo, né? Então, tem muita aplicação na área de saúde, muita aplicação na área financeira, que tem esse mesmo problema, né? Pô, eu queria cuidar melhor do meu dinheiro. Alguém pode me ajudar? Então, a possibilidade, o marketing nem se fala, né? Talvez tenha sido o primeiro grande teste aí de, né, alguma forma de fazer com que as pessoas se engajem numa campanha, num produto, no que quer que seja, né? Então, a possibilidade de atuações, assim, sempre que existir um ser humano na experiência, eu acho que a gamificação tem ali pelo menos uma possibilidade de transformar, ajudar de alguma forma. Eu ia até realmente falar assim, como que ela tem sido usada, né, nesses diferentes setores, trazendo desse universo dos games, igual você comentou, para a saúde, para a área de finanças, para a educação, e até trazendo o Gibran e o Davi para a conversa, de que forma que a inteligência artificial pode potencializar estratégias de gamificação? Até fazer um gancho aí, né, aproveitar e perguntar para o Zenando, a inteligência artificial nos últimos anos ela tem interagido muito com o ser humano, né? A linguagem humana. Então está cada vez mais próxima da linguagem humana. Antigamente era troca de códigos, troca de protocolos e menos conversacional, né? Hoje está mais
conversacional em todos os sentidos, né? Voz, texto, áudio, imagem. E, para mim, isso, o fato da inteligência ela trabalhar com dados e para potenciar a geração de valor, e ela precisa que o ser humano tenha um comportamento em específico para seguir né, determinadas indicações, determinadas probabilidades. Ô, Cizenando, qual que é a conexão aí que você enxerga na ponta aí entre inteligência artificial e gamificação? Deu um jeito de reverter a pergunta, hein? Mas eu quero ver sua resposta também. Eu vou ver o que eu vejo do lado de cá, mas eu quero ver que, de fato, o conhecedor da IA são vocês, né? Assim, essa transformação que você trouxe, na minha visão aí, é super recente para o mercado, né, não tão que acompanha assim no dia a dia, né? Mesmo o GPT da vida, na hora que estourou, tem 2 anos, assim, né? Então, o que eu tenho visto, primeira utilização maciça é bem produção de conteúdo dos mais diversos, sejam textos, essa parte conteúdo conversacional, imagens, eventualmente vídeos, que era sempre ali um gargalo para projetos de gamificação, especialmente menores, né? Vou pegar aqui o educacional, né? Às vezes o professor tinha lá iniciativas e tal, mas produzir todo um conteúdo era uma coisa complicada. Hoje, isso está super fácil, assim, né? Super não, mas está bem mais tranquilo de se produzir coisas das mais variadas e únicas, exclusivas, por conta do que a IA oferece, né? Mas aí seria ali quase como a IA servindo um pouquinho, né, para um pedacinho da gamificação. Agora, o que eu acho que é o grande, né, possibilidade futura aí dessa integração, e que acho que tem ensaios, mas não tem nada muito decisivo, nesse quanto mais a IA aprende sobre alguém, quanto mais ele consegue personalizar a experiência de alguém, seja no aprendizado especialmente, né, seja na saúde, seja nas finanças, quanto mais a IA consegue se adaptar à realidade de um jogador, né? Vou chamar aqui de jogador, todo mundo que estiver envolvido em alguma experiência que de alguma forma intencionalmente foi gamificada, né? Eu acho que eu não consigo nem ver o limite disso aí, né? Pegando ali a analogia do mundo dos games em si, né? Quanto mais um game consegue te entregar o que você espera dele, e aí criam-se, né, pensando nas motivações humanas, novas descobertas, novas explorações a serem feitas, novas conquistas, novas histórias, novos propósitos, o jogo vai ficando cada vez mais interessante, né? Então, acho que se a gente conseguir pegar isso, julgar nesses outros contextos, usando IA, seja programada por humanos, seja até, né, você provoca bem aí com os agentes autônomos, que consigam, de alguma forma, eles mesmos criar essa experiência, acho que a sinergia é gigante. E a gente até já discutiu isso também, a questão de geração de dados, né? Sempre que a gente vai trabalhar com IA nos projetos em si, tem essa história de, mas então cadê os dados, né? Me mostra os dados de uso, os dados históricos, sei lá o que aí eu consigo usar meus machine learning da vida para poder fazer magia. E às vezes o projeto não tem muitos usuários, não tem engajamento, está começando, né? Sei que tem alternativas para isso também. Mas se os dados são tão importantes para a IA, né, a gamificação deveria resolver esse problema do engajamento em si, né? Então meus usuários não estão usando, não estão conectando o que eu preciso que eles conectem, não estão preenchendo o que eu preciso que eles preencham e tal. Vamos tentar usar dessas técnicas para gerar mais dados, para a IA ficar ainda melhor, para a gamificação conseguir ficar mais eficiente, gerar mais dados, a IA fica ainda melhor e gera um ciclo virtuoso aí. Mas quero ouvi-los também, como vocês veem. Ô, Thiago, primeiro, obrigado aí, né, por aceitar o convite, participar com a gente aqui desse episódio do TecnoCast, né? Sei aí que você está extremamente ocupado, 2 crianças, um recém-nascido praticamente, né? Mais os trabalhos aí que você desenvolve. Então, obrigado aí pelo esforço de estar aqui com a gente hoje. Ô, Thiago, complementando, né, algumas questões, até te devolvendo uma pergunta, que é uns passinhos atrás dessa questão da conexão gamificação e inteligência artificial, né? Então, mas contribuindo com a sua resposta e pensando na inteligência artificial, né? Hoje em dia, isso que o Gibran falou, né? Inicialmente, a inteligência artificial ela tem cada vez mais uma conexão muito próxima ao ser humano, né? E uma interação muito próxima. Ela já nasceu lá, né? Bioinspirada pelos neurônios, conexões, enfim, né? A parte ali do machine learning de forma geral. Mas hoje em dia a gente percebe
que quando você está conversando com alguém, todo mundo está querendo utilizar, né, a inteligência artificial. Não é mais aquele negócio tão longe do usuário final. Hoje, no dia a dia, você percebe as pessoas comentando, né? Você tá lá você senta no barzinho para conversar com alguém e fala, baixei aqui um app de inteligência artificial que faz isso, isso e isso. Hoje eu usei o ChatGPT para me ajudar a fazer tal tarefa no dia a dia. Ou seja, essa interface homem-máquina, né, está cada vez mais próxima de uma quantidade maior de pessoas, né? E para mim, esse é o grande ponto de virada da inteligência artificial daqui para frente. É o quanto que ela, atrelada à gamificação, a gente consegue potencializar, né, esse uso e fazer com que as pessoas realmente extraiam da inteligência artificial o seu melhor potencial e coloque ela no lugar dela, né? É sempre aquela discussão, né, se a IA vai substituir ou não substituir o ser humano, mas a minha visão é que a IA vai potencializar. Então, eu acredito que a gamificação é o principal veículo, né, pelas conversas que a gente já teve aí no passado, né, pelas coisas que, Thiago, você já nos explicou aí em vários níveis. Eu acredito que a gamificação é exatamente esse ponto de virada para essa aproximação maior, né, homem-máquina, sem a necessidade, por exemplo, de substituição. Como é que a gente faz para fazer com que as pessoas utilizem de forma a não viciar, a não manipular sem questões éticas, né, o comportamento humano, mas sim potencialize as pessoas nas tarefas do dia a dia, né? Eu acho que esse é um grande ponto aí que a gamificação pode ajudar. Você tem aí, né, uma pessoa altamente qualificada que vai trabalhar com a IA e tem aquela pessoa que não tem um nível de qualificação muito grande, não conhece muito e vai precisar usar, né? Então, eu acho que são os mecanismos aí que você domina muito bem na gamificação que podem ajudar com isso. Só que aí, só para terminar aqui, para devolver você uma pergunta, que eu passei antes dessa interface IA-gamificação, que é o seguinte. Quando eu vim trabalhar com inteligência artificial, eu acho que o Gibran também teve esse momento aí no passado, a gente tem um momento, assim, eureka, né? Aquele momento que você fala assim, opa, é isso aqui que eu gostaria de trabalhar, é isso aqui que eu gostaria de seguir. Aí, na sua apresentação, você falou, né, que você é formado em engenharia, entrou no mundo das startups, e isso despertou em você essa visão da busca pelo conhecimento da gamificação, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente desse momento eureka seu, né? Que às vezes não é um momento, né? É um conjunto de eventos que te fez perceber esse real poder da gamificação, porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam na profundidade necessária esse poder, e a gente que é da área de tecnologia, então, só ouve falar, mas na hora de aplicar mesmo, é tudo coisa muito básica, né? Muito superficial. Então, assim, qual foi esse momento para você aí? Boa, talvez voltando bem no tempo aí, né? Os jogos em si, de forma geral, né? Aí eu sei que vocês dois não são grandes gamers, né? Mas talvez para quem esteja nos ouvindo, né? Acho que quando a pessoa encontra um jogo, uma experiência, né, na forma de jogo, e aí seja videogame, celular, tabuleiro, enfim, jogos escolares que a pessoa tiver, né, essa experiência de um jogo em si, quem já teve uma que de alguma forma se imergiu, sentiu que estava ali, né, compreendendo as regras, recebendo feedback adequado e estava motivado em sua plenitude naquilo ali, acho que tem aquele feelingzinho assim de que o ser humano tem uma capacidade incrível se for direcionado da forma certa, assim, sabe? É possível a gente ter experiências e conseguir resultados incríveis nesse contexto de jogo, assim. E aí, em termos de potencial humano mesmo, bem amplamente, né? Então, é como se no fundinho ali eu sempre tivesse essa sensação de que, esse negócio do jogo é poderoso mesmo, né? Pena que não serve para nada, né? Pena que é só para a gente brincar e se divertir. Então, é uma caixinha que já existia lá de alguma forma dentro de mim, né? E aí, quando teve essa jornada, né, igual você trouxe aí de novo, e aí lá no mundo das startups, a gente surge esse problema de, eu criei um produto aqui, que, claro, na minha visão né, perfeito, é ótimo, entre aspas, porque senão eu não teria criado, mas ninguém está usando, ninguém entendeu, ninguém viu valor, ninguém...
E aí comecei a ver que tinha, né, todo um estudo sério nessa área de tentar usar aquilo que, né, de alguma forma já estava ali no subconsciente de que pô, os jogos eles conseguem motivar. Trazer isso para esse universo de problemas reais, né? Sem uma coisa muito interessante nessa história, sem manipular esse nosso jogador para que ele acabe, no fim das contas, fazendo uma coisa que ele não queria, que ele em si não queria fazer, né? Então, criei uma gamificação para o site da loja XYZ e, no fim, ele comprou muito mais coisas, se endividou no cartão e tal, porque o negócio estava tão viciante que ele fez uma coisa que, no fundo, ele não queria fazer. Isso levanta-se uma bandeira, assim, né? A essência dela seria ajudar esse nosso jogador a fazer isso por uma coisa que ele já queria fazer no fim, né? Então, seria ser mais saudável, estudar mais, aprender, né? Melhorar as finanças, enfim, coisas que estamos alinhados, que seriam um propósito do jogador em si. E aí, para mim, o momento Eureka, não sei se foi um só, né? Mas veio muito nessa história de, à medida que a gente foi transformando o nosso produto lá no início, né? E depois vários outros projetos que eu fui participando ao longo. Mas concebendo ele já com essa mentalidade, de perguntar primeiro, assim, por que a pessoa teria motivação de usar isso que eu estou usando, né? Pô, não é obrigado, não é, né, um trabalho que ele está recebendo, se ele sair daqui ele vai ser demitido, tem que ser alguma coisa que ele encontre um prazer genuíno ali, né? E aí a gente pensa nisso, tenta entender o nosso usuário, aí adiciona às vezes uma mecânica daqui, uma coisa de lá, uma forma dele sentir um progresso, e isso, né, medido em dados, começa a transformar de fato, pô, a pessoa está usando mais do que estava antes, pô, tem mais gente entrando, porque esse era o meu objetivo, né? Acho que foi dando um somatório de momentos eurecas, assim, até que eu tive, bem nessa época mesmo ainda da startup, né, a convicção de que, pô, isso aqui é poderoso. Sendo bem feito, né, eu ainda tenho a sensação que está todo mundo em busca dessa chave dourada, onde, pô, uma vez aplicado, várias coisas vão ficar muito melhor do que são. Ainda não tem exemplos aqui e ali, né, apps que funcionam bem e tal, mas não existe de fato a gamificação da saúde que acabou, todo mundo usa ela, né, ela é o Instagram da saúde e resolveu a vida de todo mundo. O Netflix das finanças, todo mundo do mundo usa isso e resolveu, não tem. Mas eu acho que em algum lugar tem algo nesse tipo que pode ajudar muito essas experiências todas. Então, não sei se respondi, mas foi um pouco aí dessa abertura aí de cabeça. Ô Thiago, não sei se você sabe, né, mas já tem 17 anos e 2 meses e 3 dias que a gente se conhece. E é o seguinte, desde a época da engenharia, né, aí depois que você foi para gamificação. Aí, pessoal, até aproveitando para quem está assistindo, o Thiago, na minha visão, é o maior especialista aí da América Latina em gamificação, já fez projetos em tudo quanto é área, inclusive para a tenista Sarapova também e outras pessoas. Thiago, eu queria que você explicasse o método, por quê? O Thiago falou aí de né, que ele trabalhou aí junto com uma pessoa aí, chinesa, né, Thiago? E ele tem um método muito interessante, Octalysis. Aí eu queria que você explicasse, desse uma visão geral do que são essas 8, né, essas 8 motivações, o que isso significa, né, por que chegou nisso, e associar-se com um caso prático. Então, por exemplo, toda empresa, né, grande parte das empresas, elas precisam manter o cliente, manter as vendas. Então, vamos pensar um caso que você tem que reter o cliente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, um restaurante que tem que ficar comunicando, retendo o cliente, e outras empresas nesse perfil, né? Loja de varejo, principalmente. Dá uma visão aí para o público aí, primeiro sobre esse método, né? O que ele é, e como que na prática, você, chegando numa empresa, você ajuda ela nesse processo. Boa. Eu vou falando aqui, você fica à vontade de interromper, porque às vezes a resposta vai ficando longa, então teve algum questionamento aí, por favor, interrompam. Mas, de fato, quando eu estava lá nessa minha startup, a gente nessa busca de, pô, então, como que eu vou engajar esse meu usuário aqui no caso, até a nossa startup era de promoção da saúde nas empresas. Então, era aquela pegada, a gente ia trazer a nossa plataforma para uma empresa. Se o usuário usasse aquela nossa plataforma ali, a gente ia coletar vários dados de saúde, ia conseguir dar os benefícios certos para a pessoa certa, reduzir o custo de saúde da empresa. Então, assim, era aquela... Geralmente né? Usem o meu produto que o mundo ficará melhor, né? Aí o grande problema era, mas por que eu quero usar minha plataforma de saúde, né, numa empresa? Então, o dilema era esse, né?
E aí, nessa busca, né, 2013, 14, tinha pouca coisa assim consolidada disso, né? De fato, é uma área recente da gamificação, né? Eu sei que a IA não é, ela é centenária, né? Mas a gamificação é. E aí eu achei esse modelo que chama Octalysis, criado por esse, né? Ele é taiwanês, morava nos Estados Unidos na época, né? Que chama Yu Kai-Chao. E que fui conhecendo alguns, mas quando eu vi esse, me deu essa sensação assim, de, putz, esse aqui está respondendo aquela pergunta que eu quero lá. Esse cara sabe como é que eu vou motivar meu usuário. E aí fui estudando para poder aplicar no nosso produto. Como toda aplicação, né? A primeira nunca funciona certo, né? Tem um monte de erro que a gente comete. Mas aí, resumindo a história desse lado, né? Depois ele acabou, estava procurando pessoas para trabalhar com ele, entrei em contato, ele me entrevistou, e a gente trabalhou junto em uns 7 anos, né? Até um tempinho que a gente se separou, mas ficamos 7 anos trabalhando junto em diversos projetos aplicando esse modelo. E o que é, bem resumidamente, o modelo Octalysis, né? Ele se perguntou, ele também como gamer lá, né, jogava os jogos dele, ficava às vezes fim de semana inteiro jogando, perdia sábado e domingo e dava aquela sensação assim de, putz, me viciou, mas não serviu para nada isso aqui, né? E aí ele se perguntou por que os jogos motivam as pessoas. Essa acho que foi a pergunta básica lá da história, né? O que um jogo tem, né? No caso, os jogos que ele jogava lá, que me motivam tanto e eventualmente outras coisas não tem, né? Eu sabia que tinha que estudar para a prova, mas aí, pô, isso não tinha a mesma motivação com o jogo. Sabia que tinha que declarar meu imposto de renda, mas, putz, que coisa chata e tal. E aí ele foi vendo que, assim, pô, não é porque um jogo é graficamente bonito, porque tem muitos jogos que graficamente são ali perfeitos, mas a experiência em si é muito ruim também. E né, não engajam. Quantas vezes uns jogos que são pequenas linhas de texto e de repente aquele jogo viraliza, né? Todo mundo quer jogar aquele jogo que graficamente não tem nada. E viu também que não eram os pontos, né? Todo jogo tem ponto, mas tem jogo que tem ponto que é muito ruim, tem jogo que é bom, medalhas também não é, rankings não é. Então, assim, tudo que talvez inicialmente a gente pensa quando pensa em gamificação, né? Vou adicionar pontos, medalhas, rankings, estrelinhas, brilhos e tal. Nada disso é o que explica por que um jogo motiva. Senão todo jogo que tivesse um ponto, todo jogo que tivesse uma medalhinha, seria bom e não é. E aí foi onde ele chegou nessas 8 motivações básicas do ser humano, que ele chamou de core drives. E aí o modelo chamou Octalysis, que é um octógono, e ele fez uma análise em cima do octógono. Então é um octagon analysis. Aí ele pôs esse nome que para mim é bem ruim, né? Octalysis, difícil de falar, difícil de entender, difícil de escrever. Mas a pegada é essa. E aí cada uma dessas, a ideia é nós fazemos as coisas que fazemos com base em pelo menos uma dessas 8 ou mais do que uma combinada. É lógico que esse modelo é uma simplificação do mundo, né? Então quer dizer que ele descobriu a pedra fundamental do ser humano e está tudo explicado aqui? Eu acho que não. Mas tem tanta coisa que já explica com esse modelo que eu acho que ele é um excelente ponto de partida para poder justamente fazer aquilo que eu trouxe no início lá, né? Pensar numa experiência, pensando primeiro nas motivações dos seres humanos. E aí tá, quais são essas motivações então, né? Tá, resumidamente, não vou explicá-las não, mas as 8 que ele chegou são um sentido épico e chamado, uma sensação que você está fazendo parte de algo maior do que você mesmo, né? Uma missão, uma história, uma coisa assim. Um senso de progresso e realização, seria a segunda. Esse empoderamento da criatividade e feedback, que é o senso de autonomia, o senso de que eu estou no controle da situação, eu estou tomando as decisões, eu que sou, né, o agente ativo dessa experiência aqui, seria a terceira. O senso de posse, propriedade, né? Algo me pertence, algo ali me entende, algo é meu. O quinto, que ele chamou, é toda a parte de influência social, ou seja, competição entre pessoas, colaboração, mentoria, comparação social. É o fato de terem outras pessoas envolvidas nessa experiência. O escassez e impaciência. Aí esses 3 últimos estão bem ali na parte irracional do ser humano, né? Aquela história de, por que a escassez funciona, né? Por que a gente valoriza algo que é raro? Talvez a ciência nem sabe explicar, mas o fato é que funciona, né? Então, usar esses elementos de escassez, usar o sétimo seria essa imprevisibilidade e curiosidade, né? Tudo aquilo que eu quero saber o desfecho, ou toda vez que eu faço uma ação, o resultado é diferente, aquilo ali, de alguma forma, me motiva também, né? Tipo um caça-níquel da vida, né? Eu sempre baixo a roletinha, mas o que vai acontecer eu não sei. Então, pô, só isso aqui já criou uma experiência que às vezes vicia, né? E, por fim, essa loss avoidance, que é evitar que uma perda aconteça, né? Então, a gente
também irracionalmente faz muitas coisas para que uma perda não se realize, né? Para que a gente não se dê conta que, pô, aquilo ali que era meu eu perdi, ou que pode vir a ser meu eu perco. Então a ideia é usar essa lente dessas 8 possíveis motivações humanas para entender o que existe hoje numa experiência, né? Então já pegando o fim da pergunta que você trouxe, né? Uma loja de departamento, então, um comércio. A ideia seria tentar entender o que hoje já existe dessas 8 coisas positivas. Será que essas pessoas, sei lá, já se identificam com essa marca ou não? Já existe alguma comunidade criada em cima dessa marca ou não? Ou as pessoas, né, quão escassa essa marca é percebida? Enfim, acho que não teria uma resposta única para a sua pergunta, assim, que funcionaria, porque vai ter que necessariamente analisar o caso. Mas é bem essa pegada de ver o que já existe dessas motivações para tentar suprir com as outras que faltam. E aí o passo a passo numa empresa seria bem esse, né? Primeiro de todos é tentar entender o que a gente está tentando alcançar com esse projeto aqui. As famosas métricas do negócio, né? Então, nenhuma gamificação vem no vazio, assim, do nada, né? Porque eu quero gamificar. Não, o que você quer alcançar com isso, né? Pode ser aumentar vendas. Não pode ser, na verdade, só trazer mais clientes. Pode ser, na verdade, aumentar a segunda compra, né? Eu preciso de mais fidelidade. Enfim, cada objetivo desse vai nos apontar para uma direção diferente, né? Então, acho que o primeiro ponto é bem esse, ter bem claro para que eu quero usar isso aqui. Porque se, de fato, não tem nenhum objetivo claro, eu acho que não é o caso de gamificação ainda, né? É o caso de se entender para que serve aquilo ali como um todo, né? Uma loja, uma coisa assim, geralmente tem a resposta bem clara, né? Agora, às vezes, tem apps, tem experiências que a pessoa cria, mas não tem nem muito claro o que é o objetivo final, o que eu quero, né? Quais são minhas métricas de negócio nisso tudo. Depois a gente tenta entender os jogadores envolvidos, as ações que eles fazem ali, né? Para tentar criar bem ali um sisteminha, quase como se fosse um sistema dinâmico mesmo ali entre jogadores, para saber como essas diferentes peças se relacionam, né? Então, como o comprador, o vendedor, o dono da loja, cada um tem um papel diferente nesse jogo, né? O que é a motivação de cada um deles, para tentar criar ali, eu vou chamar esse mapa motivacional, para só aí vir com essa história de, pô, legal, então eu estou precisando, por algum motivo que eu concluí antes, de trazer mais influência social para essa experiência, né? Aí tem ali um mundo de técnicas mecânicas de jogos que aí sim, já sabendo o problema que eu quero resolver, para quem eu quero resolver, né, e o caminho, eu posso começar a trazer missões em grupo, né? Então, o e-commerce que você estava falando. O Groupon surgiu um tempo atrás bem com isso, né? Às vezes eles tinham uma promoção de venda que, se fosse às vezes só isso, né? Compre aqui, em vez de R$100 está R$60. Mas eles conseguiram casar com aquela missão de missões em grupo. Mas 100 pessoas têm que comprar isso aqui para que a promoção aconteça, né? Ou então, tem muito app chinês de e-commerce fazendo, né? Quanto mais pessoas comprarem aquilo, mais barato ele vai ficando. Então, automaticamente, sua tendência é o quê? Eu vou comprar e vou compartilhar com a minha família inteira, porque se o pessoal comprar também, ainda fica mais barato. Então, assim, aí começa a surgir soluções, porque eu meio que sei o problema que eu quero resolver. Então, assim, esse seria o processo. Ô, Thiago, só para complementar aqui, e depois eu deixo para o pessoal, eu tô finalizando o mestrado em Neurociência e eu tenho aprendido umas coisas bem legais, né? E, logicamente, tudo é difícil, né? Quando a gente aprende, não dá para... Principalmente quando a gente vê comportamento, né? O comportamento humano é extremamente complexo, então não adianta fazer uma matéria ou ler uma coisa e achar que está entendendo, é extremamente complexo. Mas tem algumas coisas muito interessantes que eu tenho visto. Então, por exemplo, tem uma área dentro da engenharia de produção, da matemática, da estatística, e até da inteligência a gente está usando também, chama teoria da decisão, né? Como que você toma decisão, como você racionaliza uma decisão. E aí o ser humano nenhuma decisão ela é 100% racional, nenhuma. O mais legal disso, não sei se você já leu aquele livro Comporte-se, do Sapolsky, vale muito a pena, chama Behavior, né, a versão em inglês. Sapolsky é um biólogo muito conceituado na área, e esse livro Comporte-se tem mais ou menos 700 páginas, mostrando como que o ser humano comporta em grupo, e como o ser humano toma decisão. E uma coisa muito legal que ele fala é que essas decisões, elas não são tomadas 1 minuto antes, 1 segundo antes, elas são tomadas, às vezes, milênios antes. Por quê? Porque existem decisões que têm a ver com a nossa evolução enquanto espécie,
né, que a gente opta por tomar um caminho ou outro. Tem algumas que dependem muito da nossa infância, então às vezes um engajamento, alguma decisão que você precisa fazer com que a pessoa tome, ela pode ter um receio muito maior do que outra por causa das questões da infância. Aí tem alguns minutos antes, que é a questão hormonal. Então, dependendo do ambiente que você está, você vai estar mais ou menos estressado, você vai estar com mais ou menos... o seu sistema endócrino vai estar liberando mais ou menos hormônios, aí isso pode influenciar completamente no seu processo decisório, né? E até chegar na parte racional, cognitiva, né? Que os últimos segundos ali que os circuitos neurais estão pedindo para você fazer algo, né? Então a parte racional ela está na ponta, né? E aí uma pergunta, né? Quando tem muita coisa que vocês usam na gamificação, é uma área multidisciplinar, né? Tem psicologia, eu vejo também tem algumas coisas de neurociência, enfim, eu queria que passe uma visão de quais as áreas que essa área de conhecimento aborda, né? Quais conhecimentos que ela traz para ela, e também passa uma visão para o pessoal também, porque o que eu vejo, as empresas, as empresas, existe um nível de maturidade muito baixo no mercado sobre gamificação. Então o cara tem uma empresa, fala assim, vou colocar uns pontos aqui, cada cliente vou dar um ponto, vou dar um cupom, o cliente vai voltar e ele acha que está gamificando, né? Dá uma visão um pouco mais ampla para essa pessoa entender que gamificação não é somente isso, e traz né, quais as disciplinas que conectam aí com a gamificação, até para quem é de outras áreas, né, quiser se interessar, pode ser que a área dele conecta com a gamificação e ele nem sabe disso. Perfeito. Porque, de fato, não tem, né, a graduação em gamificação, né, o cara quer formar nisso, não tem no Brasil e não tem no mundo também, não. Tem esses cursos online, mas, de fato, não tem oficialmente essa cadeira, porque ela bebe, especialmente, né, você já trouxe aí, essa fonte de ciência comportamental, economia comportamental, né, aí Kahneman, Thaler, né, Daniele, por que as pessoas fazem o que elas fazem? E bem, assim, por que eu escolho, como funciona o processo de escolha do ser humano. E até comparando com o que você trouxe, bem no modelo caixa preta, assim, sabe? Do tipo, na verdade, eu não sei por que a pessoa está fazendo isso, não. Mas a experiência já mostrou, os dados estão mostrando, e aí os jogos, de novo, servem para isso, né? Que fazem isso. Frente a esse estímulo, 90% das pessoas acabam tomando esse caminho. Então, o aprendizado vem muito do experimental, mais do que... Tá, mas me explica o que está acontecendo ali dentro do cérebro, da transmissor, sei lá o quê. Não sei, e eu vou chutar aqui que nenhum gamificador sabe, se é que alguém sabe, né? Mas beleza, essa seria uma das áreas. A área de game design como um todo, né? Que tem todo, e aí de fato tem cursos nisso, assim, né? Que é essa experiência de como criar toda essa experiência que isso quer oferecer para o usuário nesse modelo gamificado. Mas tem um pouco desse preconceito, assim, de, então eu tenho que ser um game designer, eu tenho que ser um gamer para poder trabalhar com gamificação. E não, né? Até nesse grupo Octalis, quando a gente trabalhava lá, o Yukai é economista, eu sou engenheiro, aí tinha uma psicóloga, tinha uma ilustradora, tinha um cara que do contabilidade, da parte mais financeira. Então, assim, multidisciplinaridades acabaram se encontrando ali é uma árvore que acho que quem conseguir vir por algum dos galhos, né, de alguma forma contribui também. Então, game design, ciência comportamental, essa parte de neurociência que você trouxe também, sem dúvida, especialmente ali naquela parte, né, do aditivo, do vício da coisa, né, para poder entender de fato o que está acontecendo ali. E muito de UI e UX também, né, que acaba que hoje, em termos, né, profissionais, quem for seguir uma carreira nisso, encontra-se mais oportunidades, né, formalmente nessa área, assim, né? Alguém que vai pensar na user interface e experience lá de alguma coisa, né? De um app, de um produto e tal. Então, eu acho que essas áreas todas contribuem de alguma forma para formar essa cadeira aí. E aí tá, como mostrar para alguém que gamificação não é só pontinhos, né? Aquele exemplo que eu trouxe antes, eu tentei, né, trazer um pouco disso, porque
de fato, talvez seja um dos males, né? Não sei se a IA tem isso também, mas sempre que vai falar de gamificação, projeto gamificado em algum lugar, muita gente já tem uma sensação assim, tipo, isso aqui eu sei como é que faz. Eu já joguei um jogo, isso aqui eu acho que eu tenho uns bons palpites aqui. Talvez na IA não tenha, né? Porque é uma área tão tecnicamente difícil que a pessoa mais escuta do que fala, né? Na gamificação é muito comum. Na IA tem, hoje em dia tem. Na IA, eu sei mexer no GPT, é assim. Ah, boa. Fica meia hora explicando, aí a pessoa volta no GPT. Mas no seu caso, eu falo que o GPT para IA, ele trouxe um bônus e um ônus, né? O bônus que ele popularizou a inteligência artificial no dia a dia das pessoas, e o ônus é que todo mundo agora virou especialista em inteligência artificial a partir do momento que usa um prompt para perguntar qual é o maior time de Minas, por exemplo, no chat GPT, né? Enfim, você vê o nível de quão raso é o uso e como que as pessoas, a partir daí, se intitulam especialistas em algo, né? Aí, ô Zenando, só aproveitando esse gancho aqui, que é o seguinte, o nome gamificação, quando eu me deparei com o nome, não com o conceito, tá? Mas com o nome em si, e claro, né, a nossa primeira... o ser humano, quando ele vê uma palavra, ele vê alguma coisa, ele já julga, né? Já faz o julgamento dele pelos vieses que ele tem, né? O famoso pré-conceito de algo, né? Você tem um conceito prévio antes de conhecer aquilo. Então, quando eu olhei para isso, eu achei que era só aplicado no mundo dos jogos, por causa do nome. Gamificação, falar isso aqui é coisa de jogo, de computador, enfim, de outras coisas. Então, aproveitando isso que você está falando, né, que o Gibran trouxe também, trazendo para a gente pensar assim, como é que a gente pode aqui, né, nessa conversa nossa, fazer com que as pessoas tirem insights de implementação, ideias do dia a dia dela, né? Estilo, o que eu poderia... como eu poderia aplicar isso no meu negócio, no meu projeto, ou até mesmo na minha vida, né? E é exatamente isso. Quando a gente fala, ainda mais aplicar na minha vida, o que tem de gente falando que aplica gamificação, na hora que você vai ver, não tem nada daquilo que você já explicou para a gente aí diversas vezes nas nossas conversas ao longo dos anos aí, né, sobre a questão da gamificação. Mas, assim, hoje, a principal, na área da inteligência artificial, acho que são duas principais, vamos dizer assim, são áreas, mas duas principais questões que a gente debate o tempo inteiro. Primeiro, que a inteligência artificial não é somente IA generativa, não é somente ChatGPT. Então, é quase que um mito hoje em dia, tá? Que a gente tenta derrubar a todo momento, né? Explicando que existem outras técnicas. A outra é que a inteligência artificial, de forma geral, ela tem aí muito especialista falando muita coisa que na hora que você vai ver não é IA ou é exatamente o que a gente está falando, algo muito raso ali. Tem algum mito, além da questão do nome, né, do termo, que é praticamente similar ao da inteligência artificial também, que às vezes não reflete muito bem o que é aquilo? Tem algum mito que você acha importante usar aqui, né, o nosso bate-papo para ajudar as pessoas a derrubarem esse mito sobre a gamificação? E, além disso, do ponto de vista prático, tá? Se eu fosse começar hoje na minha empresa, num projeto meu, na minha vida, você falou de entendimento do problema, né? E quais são as métricas que você quer mudar, enfim, para começar um projeto de gamificação. Mas, até antes disso, teria alguma coisa que você indicaria para essas pessoas começarem? Por exemplo, pessoal, vocês precisam entender que é o conceito de gamificação, não é só jogos, não. Ou, um outro exemplo aqui, sugiro que vocês leiam, procurem tal publicação que ali vai ter os primeiros passos que você deveria seguir. Aproveitando esses dois pontos, né, com essas duas perguntas aí, eu queria ouvir um pouquinho de você para poder mostrar para as pessoas de forma mais prática mesmo como é que isso fica e o que é a gamificação no final do dia, né? Boa. Começando pelo nome, então, né? Porque, de fato, tem todo o hype cycle lá da Gartner de como que a gamificação foi sendo vista e entendida ao longo dos tempos, né? Com aquela ideia de, em algum momento lá em 2010, 2011, ela chegou no pico das expectativas infladas, né? Que talvez
sei se o GPT está ou já passou por ele, né? Que é aquela sensação de que, pô, isso aqui vai resolver todos os problemas do universo, né? Aí depois, para ir depois naquele vale da desilusão, né? Onde vai chegar um grupo, lá a gamificação foi 2014, 15, onde, pô, não, isso aqui na verdade não serve para absolutamente nada, né? A gente estava completamente enganado, vamos voltar para a estaca zero. Para, em algum momento, chegar no que eles chamam do platô da produtividade, né, onde se descobre para que aquele ali serve de fato, né, que vai estar entre o pico e o vale. Né? Então, não era nem tudo, nem nada, para alguma coisa isso aqui serve. Pode ser que sirva para muito, né? Pode ser que sirva para pouco, mas, enfim, descobriu-se para que serve. E a gamificação está hoje no mundo, está nesse estágio, assim, né, de fato, se provar para que ela serve. O nome já teve muito debate sobre isso mesmo, né? Porque na língua inglesa, quando eles falam gamification, né, eles já entendem essa coisa de... É quase como se para a gente fosse o ludificação. Então é como se estivesse pegando o jogo e transformando em outra coisa, assim. Que como tem se fosse quase mal comparando o jogo da vida. Tipo, né? Aqui é o que você tem que fazer, para onde você vai, como você toma decisão. Enfim, é muito mais amplo do que somente atrelado ao universo dos games, né? Total. E tipo um verbo mesmo, assim, mas que ao longo do tempo foi visto como positivo e negativo, né? Aquela coisa assim, vou gamificar, então. Então, né, no inglês lá, seria transformar alguma coisa de alguma forma em mais engajante do que é. Mas teve toda uma corrente também que começou a ver como sendo uma manipulação, assim, sabe? Vou gamificar, então eu vou começar a fazer coisa que você te explorar, vou tirar seu dinheiro, vou fazer você comprar curso que você não queria comprar. Então, assim... E aí surgiram até outros termos alternativos, né? Tem uma corrente que defende gameful design. Então, tipo, esse design onde o game ele é o carro-chefe, né? Como se fosse um design cheio de jogos, baseado nos jogos, inspirado nos jogos, assim. Aqui em português tem gente que usa ludificação, né? Mas não sei também como. Eu não me apego muito. O que eu percebi na prática é... Lá fora, houve o pico, houve um período que esse termo ficou queimado, hoje ele está ali, talvez onde deveria estar. Aqui no Brasil, ainda eu vejo uma receptividade boa assim, das empresas como sendo algo que é novo, quero conhecer e parece legal. Concordo que o nome associa muito diretamente a jogo, né, game, mas, pelo menos de forma geral, assim, nas empresas que procuram, eu acho que já existe um certo consenso de que, não é porque eu vou criar um joguinho aqui na minha empresa. Mas, enfim, poderia ter um termo melhor. Não sei realmente. Por isso que eu gosto desse design motivado, baseado, né, nos seres humanos. Centrado ali no ser humano, né? Na motivação humana. Agora, o que é que tem de mitos, né? Esse do GPT é boa, porque realmente a gente se sente poderoso demais usando o GPT, né? Eu acho que eu já sou especialista em IA aqui, né? Porque se eu não sou, eu pergunto para ele vai me responder, eu vou acabar sendo, né? Eu acho que na gamificação tem esses mitos. Primeiro, isso de transformar as coisas em jogos, né? Então, e às vezes até assim, se eu usei um jogo, eu gamifiquei, né? Isso é mais comum lá em educação, sala de aula e tal, do que às vezes em empresas, né? Então, a professora levou banco imobiliário na aula, os alunos julgaram, minha aula foi gamificada. Zero, né? Se você nem dá aula de finanças, você não tinha um propósito para aquilo, se o jogo não foi usado para ensinar alguma coisa que eles deveriam, até porque o banco imobiliário não ensina nada, né? Um jogo dos jogos de tabuleiro disponíveis talvez seja um dos piores aí, e o que a gente mais conhece, né? Então, opa, isso aí é legal, isso é polêmico, hein? Isso é polêmico. Polêmico, depois a gente pode fazer um corte. Dá para fazer um corte. Dá para fazer um corte. Exato. O pior jogo de tabuleiro mais famoso de todos os tempos, né? Vamos pensar num. Só para trazer. Hoje existe um universo de jogos de tabuleiro assim, infinitamente melhor do que esse, né? Então acho que vale conhecer para quem gosta. Então acho que um dos mitos seria esse. Outro, esse também que a gente já trouxe, que aí é bem comum em empresas, né? De que se eu colocar elementos de jogos em qualquer coisa que seja, isso eu estou gamificando e a pessoa ainda acredita que aquilo vai ser bom, né? Então, talvez seria um análogo disso, assim, né? Eu tinha aqui um sistema, uma intranet minha, eu coloquei o ChatGPT na minha intranet e agora a minha empresa usa IA e pronto, eu sou uma empresa moderna, né? Mas por que raios o cara precisava de um GPT dentro da intranet? Que problema você está resolvendo? Né? E para quê? E aí, você acha que seria um análogo assim, né? Do tipo, mas antes meus funcionários trabalhavam e não ganhavam medalhas. Agora eles ganham medalhas. Muito melhor, eu gamifiquei e tá aí, né?
E, eventualmente, isso vai até depor contra, né? O cara, por medalha, de brincadeira, né? Vou até sair dessa empresa aqui. Então, é esse mito de começar pelas técnicas de jogos sem tentar entender mesmo o problema que a gente está, né, tentando resolver. E aí, tentando responder, eu sei que vocês são bem práticos aí, então nessa, né? Porque para mim eu já tinha respondido o que era gamificação, mas vocês já estão aí, mas então, o que é gamificação, né? Na prática da prática. O que eu sugeriria, né? Esse modelo Octalysis, né? Depois não sei se aparece escrito em algum lugar aí, né? Mas vai ser OCTALYSIS, Octalysis. A gente coloca nos comentários na descrição do vídeo aí, a gente coloca o método, e aí, Thiago, se tiver, né, alguma indicação para passar para a gente colocar o link para as pessoas acessarem, saber um pouco mais do Octalysis. Boa. Então, eu mando isso tudo para vocês, mas eu sugeriria isso. O próprio Yukai tem um TED Talk que eu acho que explica esse modelo, né, bem melhor do que eu expliquei aqui. E se inspira, eu acho que a principal pegada é essa. Eu, como seja funcionário de uma empresa, dono de uma empresa, eu, como alguém que tenho um problema que eu estou enxergando. Vou chamar aqui de um problema motivacional, um problema de engajamento, um problema de processo, enfim, eu tenho algum problema a ser resolvido. Eu acho que isso é fundamental. Assim, se eu estou satisfeito com tudo que está acontecendo, beleza. Agora, se eu tenho essa mentalidade, que eu acho que esse TED Talk vai ajudar, essa pegada de 8 motivações humanas, que é se perguntar assim, por que as pessoas se motivariam, né? O que tem de motivação nessa experiência que eu estou criando aqui para as pessoas, de fato, usarem aquilo. Então, né, o programador é muito comum ele falar, o meu chefe precisa de um sistema de lançamento de horas. Aí ele coda ali aquele negócio perfeito, tem todas as funcionalidades e dá para você salvar na nuvem, sei lá o que e tal. E vai lá, eventualmente ninguém usa aquele negócio porque não se tem nenhuma das motivações básicas ali para a pessoa conseguir, de fato, ver valor naquilo que está sendo. Então, acho que a pegada principal seria essa, assim, se perguntar de tudo que eu estou criando, de todas as experiências, né? Seja sala de aula, seja produto, seja app, seja site, o que tem de motivação humana aqui para que, de fato, as pessoas encontrem valor nisso, né? Porque acho que cada vez mais a gente vai ter que, né, assumir esse modelo aí que, se antes, né, as pessoas faziam as coisas porque ou tinha poucas opções, ou porque era o modelo mental nosso de que, se alguém fez, eu vou né, usar isso aqui. Hoje, nesse mundo de milhões de ofertas, de apps, de juventude com atenção baixa e, né, notificações para todo lado, se de alguma forma, qualquer coisa que eu criar não tiver alguma dessas motivações e depois a pessoa encontrar dentro da experiência outras, é questão de pode criar ali a 8ª maravilha do mundo. Se ela não for usada por ninguém, ela não serve para nada, né? Talvez aí o Gibran tenha a solução do mundo ali, do Nobel de Química na mesa dele. Mas, se ninguém usar para nada, não serve para nada. Serve para nada. Então, assim, eu acho que a gente chegou num ponto interessante aqui, né? E aí você me corrige ou me complementa, Thiago, com relação ao entendimento, né? Então, a gente poderia definir a gamificação aí como uma técnica, né? Assim como a inteligência artificial, quase que de uso geral já, né? Que você pode usar ela para resolver vários problemas, mas ela é centrada na motivação do ser humano para atingir um objetivo específico, resolver um problema real no final do dia, né? Perfeito. Esse conjunto de técnicas que vocês, né, você bem explicou para a gente aí, vocês aplicam para esse propósito, correto? A gente poderia, assim, simplificadamente chamar dessa forma, né? Perfeito, podemos. Boa. Aí, voltando ainda nessa questão, né, para a gente discutir, que é um aspecto bem importante, porque é polêmico. Hoje em dia, as coisas polêmicas, eu acho que são as coisas que é importante a gente usar esse espaço com especialistas, né, como você, para a gente apresentar para as pessoas esses conceitos, apresentar para elas, né, se você não está olhando para isso, olhe para isso, que isso aqui é importante, o mundo vai caminhar nesse sentido. Na inteligência artificial, há um debate também hoje em dia muito grande com respeito o quão a inteligência artificial, ao longo dos próximos meses, anos, né, no futuro aí para algumas pessoas, ela vai afastar nós, seres humanos, da nossa essência. Tá?
E aqui na Technion, né, diversos debates aí que o Gibran já participou, eu já participei, e a gente sempre fala, é muito pelo contrário, ela vai potencializar e ela vai acabar ficando naquele local que realmente deveria ser dela. O ser humano não deveria estar ali, né? Só está porque não tem tecnologia suficiente ainda, tá? Aí a gente acaba tendo que... É igual na empresa, né? Se eu não tenho alguém para fazer isso, faço eu, né? Agora, do ponto de vista da gamificação, na sua visão, você acha que ela pode afetar a nossa essência humana ao longo do tempo ou nos aproximar cada vez mais da nossa essência enquanto ser humano? Pensando assim, do ponto de vista bem prático mesmo, sabe? As pessoas acham que a IA vai substituir. Mas e a gamificação? Como é que ela se coloca nesse cenário de futuro aí com que as pessoas estão lidando com ela, né? Boa, porque de fato nós, como praticantes da coisa, talvez seja um grande viés, assim, né? Eu quero acreditar também que vai potencializar, vai ajudar, né? Porque senão eu não estava nessa, né? Se eu estivesse acreditando que no fim a gente só vai causar o mal, né? Mas de fato eu acredito nisso, tentando tirar todos os viés possíveis, porque, né? Tem até um dos TED Talks que eu acho bem interessantes, assim, de uma Jane McGonigal foi uma das que inspirou, né, esse início ali do 2010, 11, o surgimento disso para o mundo, assim. E ela traz uma historinha lá uma enfermeira, eu esqueci o nome dela, acho que é uma enfermeira australiana, Brown, alguma coisa, que acompanhava pacientes de terminais, assim, né, que estavam no fim da vida, e ela perguntava para eles ali os principais arrependimentos. E ela foi coletando aquilo, depois ela publicou um livro onde ela reuniu como se fossem 5 grandes arrependimentos que as pessoas têm ao morrer. E aí essa moça usou isso como, né, basicamente eles eram assim, né, eu não tive a coragem de viver a minha verdadeira vida, né, e eu meio que vivi a vida que os outros esperavam de mim e não a vida que eu queria ter vivido. Eu não queria ter trabalhado tanto, eu queria ter tido a coragem de expressar mais meus sentimentos, eu queria ter ficado mais em contato com meus amigos. E eu estou lendo aqui, né? Eu busquei aqui rapidinho. E eu gostaria de ter me deixado ser mais feliz, assim. E aí ela faz um análogo disso com o que o mundo dos jogos permite que as pessoas experimentem. E na visão dela era 1 para 1, assim, sabe? Os jogos permitem exatamente essas coisas que são ali os grandes arrependimentos que as pessoas têm na vida, né? Então, de fato, se você quiser, de fato, se expressar como, né, o seu verdadeiro eu, se você quiser estar em contato com seus amigos, trabalhar menos, se divertir mais aqui, né, de alguma forma. Tudo isso, os jogos, né, e aí a gamificação como um todo, né, a gamificação do trabalho, no aprendizado, na saúde, permitiriam isso, né, que seria, de fato, viver uma vida mais humana, assim, em sua plenitude, né. Então, longe de ser manipulador, diminuidor, eu também vejo como um potencial, um catalisador para potencializar mesmo o que o ser humano tem com o potencial para oferecer. Agora, como eu trouxe no início, né? É o viés que eu acredito. Tem lá, não sei se vocês assistem aquela série Black Mirror, né, do Netflix, que ele pega temas também, acho que tem até um episódio sobre IA, e faz uma distopia daquilo, assim, né? Então vamos jogar o mundo daqui a 200 anos com aquilo ali, indo para o caminho pior possível, né? E tem um episódio lá bem estilo gamificação, onde o mundo inteiro é metificado, é pontos. Então, se você quiser comprar um chocolate na esquina, já sobe a sua nota ali, igual do motorista de Uber, né? O cara vê se você merece ou não aquilo, e aí você pode pegar um táxi ou não, e de repente a vida lá da protagonista vira um inferno total, porque ela começa a perder uns pontinhos e aquilo ali. Então, assim, podemos caminhar para esse mundo também, né? O episódio mostrou que nada impede, né? Mas eu sou muito mais dessa visão de que eu acho que tem tudo para potencializar, né? Eu gosto daquela visão também do Kasparov lá, né, o jogador de xadrez que trouxe, né, quando surgiu e perdeu do Deep Blue, aí ficou essa história, pô, agora as máquinas dominaram, né, os seres humanos já eram do jogo de xadrez, e até hoje de fato né, nenhum ser humano vai vencer nenhuma máquina mais. E ele trouxe a ideia do centauro, né, ou xadrez avançado, que seria uma fusão homem-máquina, era mais poderoso do que uma máquina jogando sozinho, e de fato os testes todos que eles fizeram lá naquela época, né, um ser humano acompanhado de um computador para usá-lo da forma que ele quiser, né? E de fato eles perceberam que a forma como ele usava esse computador era fundamental nisso, assim, né? Quem não sabia usar era quase como se não servia para nada.
quanto mais a pessoa tirava bom uso daquilo, né, usava ele nos momentos chaves, a decisão intuitiva eu tomava, a decisão racional eu tomava, enfim. Esse conjunto homem-máquina conseguia vencer mesmo os melhores computadores da época. Então, eu gosto de crer nessa história assim, de que, de alguma forma, né, uma IA que me potencializa com uma gamificação que me faz ainda sentir motivado por aquilo, vai me tornar, e eu não vou chamar de super-humano, não, mas pelo menos um humano melhor do que eu sou. Tá. Aí mais duas perguntas aqui, a gente está caminhando aqui para o final, né, Mérian? Mais duas perguntas aqui que eu acho que são importantes, tá? Pegando o gancho nessa explicação sua, Thiago, você teria facilmente aí, né? E aí tudo bem você não ter, né? Porque, enfim, é uma conversa nossa aqui. Um caso de uso que mais te surpreendeu dessa junção gamificação e inteligência artificial? Seria esse que você colocou? Seria algum outro que você vislumbra aí no futuro? Enfim, fazendo quase com o exercício de futurologia, que foi também o que você trouxe na sua fala, né? Essa tendência da gente projetar o futuro e geralmente é tudo catastrófico, né? Muito baseado nos filmes de Hollywood, né? Que o mundo vai acabar e assim vai e pronto. Enfim. Como é que você enxerga isso? Aí, depois da sua resposta, eu tenho uma última pergunta aqui, uma última provocação para você, que eu acho que faz sentido também para as pessoas, com relação, né, a essa interface da gamificação dentro da nossa própria vida. Mas vai lá. Boa. Eu acho que um projeto que eu falo assim, putz, isso aqui é o, né, IA, essa IA, vou chamar aqui de moderna nossa, né? Eu não me lembro, ou não acho que não tem nenhum ainda que tenha sido um casamento perfeito. Mas esse que eu trouxe no início, assim, de produção de conteúdo exclusivo para aquilo de forma rápida e fácil, usando IA. E aí, especialmente imagens, uma coisa assim, bem imersiva, né? Porque uma parte importante do jogo, uma das motivações é essa coisa da imersão, né? A pessoa acreditar naquele mundo que ela está. Isso aí tem coisas fantásticas, né? E às vezes você vê ali uma sala de aula, eu faço parte de uma comunidade que o pessoal compartilha, né? Às vezes uma professora do leste europeu que não tinha quase nada, criou ali um mundo de Harry Potter, que seja, mas tão maravilhoso, fantástico, com imagens incríveis que 5 anos atrás, talvez, ela não teria a menor condição de criar, né? E hoje tem. Agora, em termos de potencial, assim, de que, pô, isso aqui de fato vai mudar presente, eu acho que está mais nesses apps de aprendizado, né? Então, Duolingo, Línguas, né? Onde o app se adapta em função daquele aprendizado do usuário, né? De novo, eu gosto muito do exemplo do xadrez, porque hoje as máquinas são tão melhores que o ser humano, que eu gosto de jogar xadrez, né? Que eu termino uma partida, é como se viesse um professor perfeito e me falasse exatamente tudo que eu preciso estudar, tudo que eu errei, tudo que poderia ser melhor. Assim, ele sabe a experiência tão melhor do que eu, porque ali, claro, é um universo incontrolado, né? Que ele também consegue ser o melhor tutor possível para aquilo, né? Então, a minha partida vai ser diferente da sua, o que eu vou aprender vai ser diferente do seu. Eventualmente, a forma que eu aprendo, ele vai descobrir também e me fazer pequenas lições, grandes lições, enfim, eu acho que essa pegada do ir aprendendo com o aluno e tornando ele melhor é o que mais tem me empolgado aí nos últimos tempos. Legal, né? Então é uma coisa que a gente sempre fala aqui na Tecno também, né? Que é essa questão do quanto que a inteligência artificial consegue potencializar a educação, né? Que é um pilar forte da nossa cultura interna aqui na Tecno também. E é legal ouvir de você, né? O quão é importante, né? O quanto a gamificação poderia ajudar nesse processo, né? Porque é exatamente isso, é centrado ali no ser humano, é potencializando o ser humano, suas habilidades, né? Entregando aquilo para a pessoa que ela realmente precisa naquele momento exato dela ali, né? Então, assim, tem tudo a ver com a inteligência artificial, com essa capacidade de personalização que a IA traz também para a gente enquanto técnica, né? Talvez é a nossa maior oportunidade de mudar o nosso conceito de sala de aula, né? Que é um conceito de sala de aula lá de 1900 e aí vou fazer uma brincadeira, 1900 Guaraná de rolha, né? Lá de 1900 Guaraná de rolha, que a gente aplica até hoje e que às vezes afasta as pessoas da busca, né, incessante pelo conhecimento. Então eu também acredito que aí é um ponto interessante. Aí, Cizenando, para fechar aqui, passar para a Mérian, né, fechar para a gente aqui no nosso podcast também, uma última pergunta, cara. Se você pudesse gamificar qualquer área da vida humana e também utilizar a inteligência artificial, tá?
a não ser essa questão que você trouxe da gamificação. Fala pra gente como vou colocar entre aspas aqui, jogo, que a gente já entendeu aqui na nossa conversa hoje, que não está atrelado, a gamificação não está atrelada exclusivamente a jogos, tá? Mas como que seria esse jogo na sua visão aí? Exceto essa área de educação, porque assim, né, você já explicou, ficou claro para todo mundo. Qual é outra área da vida humana que você acha que seria interessante essa gamificação junto com a inteligência artificial aí? Sem dúvida, educação seria, né? Mas você tirou essa possibilidade, então... Não, porque aí fica fácil, né? Você já explicou para a gente aqui, a gente já está quase... Já ficou claro o conceito e a visão, né? Mas qual que é a outra área? E assim, e esse jogo, né? Como é que esse jogo seria, na sua visão? Uhum. As outras duas grandes áreas que eu... que até já tem projetos, trabalhei, que eu acho que tem esse mesmo potencial de impactar positivamente a sociedade inteira, é saúde. Então, né, como fazer com que as pessoas sejam mais saudáveis de forma geral, especialmente comendo melhor, exercitando mais. E essa parte das finanças também, de como é que faz as pessoas melhor gerirem o seu dinheiro. E aí, tanto gastarem melhor, ganharem mais, investirem melhor. Mas na parte da saúde em si, pegando ela então, né, eu acho que seria o segundo grande foco aí, né, depois da educação, porque de fato acho que a educação é o pilar de tudo, né? Mas como que seria esse grande jogo, né? Faço a menor ideia, né? Mas usando IA também, teria que ser alguma coisa onde, né, essa parte social, assim, e aí de fato a gente fala social, talvez pensar, mas eu vou compartilhar meu exercício físico nas redes sociais? Não, nada a ver, né? É como outras pessoas, e aí cada um, de novo, essa personalização vai se encontrar, né? Pode ser que para mim, de fato, seja compartilhar minha foto na rede social, isso para mim me motive. Pode ser que para o outro seja só mandar ali para o cônjuge, para o amigo, alguma coisa, enfim, não sei como, mas eu acho que essa coisa de alguma forma, se a pessoa sentir que existe um grupo maior fazendo aquilo que ele está fazendo também, que aquilo que ele está fazendo, né, tem um propósito maior para a saúde. Se de alguma forma a gente conseguir mostrar como mecânica de feedback, né? Porque o grande problema de saúde e educação, saúde e finanças, é que a ação que eu faço hoje, o feedback dela, às vezes, é muito pequeno, assim, né? Pô, eu economizei R$10 hoje, mas eu quero 1 milhão, né? Mas R$10 por dia, daqui a 10 anos vai dar 1 milhão. Pô, mas 10 anos está muito longe, eu nunca vou conseguir. Pô, se eu exercitar 10 minutos todo dia, daqui a 10 anos eu vou ser um cara muito saudável. Pô, mas daqui a 10 anos é muito longe, né? É o que faz perder todo dia a briga com o pacote de batata frita, né? Que o pacote de batata frita é imediato, assim, né? O gostinho dele é ali, pô, perfeito, na hora. Não, ele já vem antes, né? Só de eu ver o pacote de batata frita, o meu cérebro já antecipa a sensação, né? Enfim. Exatamente. E aí a finança também tem muito a mesma pegada, né? Pô, gastar um dinheiro agora é muito satisfatório, né? Eu comprei agora, eu recebi agora, eu beneficiei agora. Então, acho que isso é alguma forma... Exato. Conseguisse trazer, eu não sei como a IA, e a pergunta seria para vocês, né? Mas de aproximar esse futuro do presente. Então, aí tem, né? Nas finanças tem estudo de você mostra a pessoa fisicamente envelhecida, e aí ela tem um pouco mais de empatia com o ser futuro dela, né? Tipo, eu vou aposentar, não é para um ser imaginário, é para essa pessoa que eu estou vendo aqui na tela, né? Às vezes até toma um susto assim, como assim, né? Você, esse cara desse jeito. Mas, enfim, ajuda. Eu acho que vão surgir várias outras coisas de que talvez, né, aproximando o futuro do presente, ou fazendo a pessoa perceber de alguma forma ali mais imediata os benefícios daquilo, né? Porque o jogo é muito bom nisso, no feedback, né? Se eu faço, o jogo me responde, eu faço, o jogo me responde. Então, o que for possível trazer de respostas imediatas e estimulantes para isso, eu acho que um grande jogo numa dessas áreas seria algo nesse sentido, assim, sabe? Mas aqui é loucubrando total, tem que pensar mais a fundo. Mas no final no final do dia aí, né, o que você está dizendo para a gente é que a gamificação é algo extremamente positivo no sentido de potencializar o ser humano em qualquer uma dessas áreas, né, e principalmente resolver problema real, né. Todos os exemplos que você deu aí são problemas reais, são problemas do nosso dia a dia, são problemas que todos nós enfrentamos em um certo nível, né, seja na saúde, seja nas finanças, seja na educação, então nem se fala, né. Então, assim, eu acho que o grande aprendizado nosso desse bate-papo com você hoje é: gamificação é algo prático, é algo que resolve problemas práticos, problemas do mundo real.
Não é algo simplesmente que vai te fazer pegar um game ali e fazer o jogo e ficar 8 horas na frente do videogame ou do computador naquele jogo. Não. Você deve aplicar e dá para aplicar ela na solução de problemas reais. E ela entrega valor, né? Só funciona se ela entregar valor real. Então, acho que isso aí é bem legal para ficar claro para todos, né? Total. E tem um método para isso, né? Para que não fique problemas reais e tal, mas para que funcione de fato, é bom seguir um método igual a IA também, né? Problemas reais e tal, mas se você for usar da sua cabeça, a chance de dar certo é pequena. Legal. Mériam, tá contigo. Se eu puder trazer uma última pergunta, aproveitando aqui esse debate, a gente vai ter um momento só de uma dica, vocês já deram umas dicas também de conteúdo, de material, mas só para trazer até um pouquinho do aspecto da neurociência, vocês já até comentaram um pouco sobre esse aspecto, mas é mais para entender, e talvez o Gibrão, o Davi possam participar desse debate também, como que a gamificação ativa mecanismos cerebrais ligados à questão da motivação, do aprendizado. Até nessa última conversa que a gente teve aqui, falou-se um pouco do reforço positivo, desse design de recompensas no processo, né, como que isso incentiva, e até entrando num tópico mais sensível, tem se observado bastante o crescimento das bets, dessa questão de jogos. Existe um ponto de equilíbrio entre um engajamento saudável, sistemas gamificados para a empresa, do nosso dia a dia, e o vício em jogos? Eu falo aqui do vício, vocês respondem como que acontece aí, Gibran. Vai lendo seus livros de neurociência aí para responder. Mas nesse modelo Octalis que a gente falou, a própria estrutura dele é feita de forma que aqueles que aparecem lá em cima, que foram os primeiros que eu falei, são essas motivações que ele chama no método de chapéu branco, que são aquelas onde a pessoa se sente no controle, autônoma, fazendo coisas que ela se sente bem enquanto faz. E essas de baixo, que é a escassez, a imprevisibilidade, essa aversão à perda, são essas onde a pessoa se sente manipulada, eventualmente até pressionada para fazer uma coisa que eventualmente até ela não queria ou idealmente ela queria, mas ela foi quase que empurrada de alguma forma para fazer aquilo. E aí, o que acontece? Hoje essas bets, essa parte, os sistemas gamificados mais viciantes, eles usam muito dessa parte de baixo só assim. É aquela coisa, tudo é escasso, tudo é para ontem, tudo, todo dia se você fizer uma açãozinha aqui, né, rodar uma roletinha, você pode ganhar alguma coisa ou não, que aí cria muito essa sensação assim de, pô, funciona, vicia no sentido de os números de engajamento aumentam e tal, mas dá essa sensação de que, pô, se eu pudesse me livrar disso aqui, né, eu até gostaria. Se eventualmente meu vício de apostas fosse possível, né, alguém tirar de mim, a pessoa se sentiria bem fazendo. E aí a boa gamificação em termos do método seria tentar usar isso o mínimo possível para que a pessoa pelo menos inicie em alguma experiência que eu estou criando, mas que claramente lá dentro eu consiga apresentar como ela vai encontrar aquelas outras, né? Como que ela vai sentir que tem algum propósito naquele ali, como que ela vai se sentir autônoma na experiência, como que ela vai sentir um senso de progresso. Tudo coisas que não existe hoje nesse mundo das bets, né? E no mundo de uma gamificação mais manipulada, assim, né? Então, de fato, é uma preocupação, porque tem empresas, né? Tem empresa com capital aberto lá na Bolsa Americana que surgiu basicamente só com isso, criando jogos altamente viciantes, que a taxa de uso deles era assim, explodia nos primeiros meses, aí com 2, 3 meses o negócio já começava a decair, mas eles lançavam outro para tentar extrair ao máximo essa coisa assim, sabe? Vicia em mim, usa o máximo que puder, que eu vou te jogar fora, eu vou te apresentar um outro jogo, né? Então é uma coisa a se estar atento. Agora, aquilo que eu trouxe lá no início também, por que a pessoa vicia na escassez? Por que uma coisa imprevisível é mais cerebralmente motivante para mim do que uma coisa que eu já sei o resultado, né, que vai acontecer? Vou pegar o exemplo do caça-níquel, né? Imagina se eu vou entrar num cassino com uma nota de R$100 e alguém vai me falar assim, fica aqui parado 1 hora, que daqui a 1 hora eu vou te dar R$98 ou R$102. Lógico que eu não quero isso, né? Pelo amor de Deus, ficar 1 hora parado sem fazer nada. Agora, eu entro com uma nota de R$100, fico 1 hora jogando caça-níquel e saio com R$102 na mão. Aí, para mim, parece que é uma experiência que fez sentido, toda... Porque era um negócio ali, criar uma imprevisibilidade na minha... Por que isso vicia? Não sei. Aí é Gibran e Davi. Vão ter várias teorias sobre isso, né? Várias questões. Eu acho que
É um assunto bem interessante para a gente até aprofundar sobre ele, trazer essas questões no novo episódio, Thiago, porque eu acho que é um assunto profundo para a gente entender desde a anatomia do cérebro, enfim, toda a questão nossa também de aprendizagem ao longo do tempo, dos nossos padrões, vieses, do quanto de comportamento a gente observou também, né, ao longo do nosso processo de aprendizagem, que leva a gente a tomar esse tipo de ação, né? E aí vai ter os efeitos, né? Que é você acompanhar as pessoas que estão naquele determinado local, se sentir bem naquele local, enfim. Aí nós vamos ter aí explicações de um nível de profundidade até bem interessante sobre isso. Acho que vale até a pena a gente depois, no próximo episódio, o Mary e Gibran, a gente trazer um convidado aí junto com o Thiago também para discutir esse aspecto que eu acho que é bem interessante e é de bom grado para as pessoas que vão nos acompanhar aqui no nosso podcast. E antes da gente se aproximar aqui desse final, nós temos esse momento aqui no nosso podcast, Thiago, que a gente pede uma dica, seja de um livro, uma indicação de documentário, artigo, ferramenta. Você já deu várias dicas ao longo da nossa conversa, mas se você pudesse, assim, para quem quer se aprofundar nesse tema, para quem quer tirar mais dúvidas, conhecer melhor, o que você indica para a gente? Te falo o modelo Octalysis, por exemplo, o TED Talk, em 15 minutos, eu acho que é uma boa introdução dessa visão de gamificação. O livro Rápido e Devagar, do Kahneman, né, acaba sendo até hoje a bíblia dessa visão que o Davi trouxe aí no final, né, de o que a gente faz, o que faz, as motivações, tomadas de decisões. Então, ele é fundamental nessa área também. Para quem gosta mais da parte do game, tem um livro que chama The Art of Game Design, do Jesse Shell, que também, para mim, foi um dos transformadores no fundo, estamos criando uma experiência para alguém. Eu acho que essa visão de você ser um designer de uma experiência também é fundamental nessa história. E, acima de tudo, joguem bons jogos, sejam de tabuleiro, não joguem em banco imobiliário. Depois a gente manda também na lista de sugestões jogos melhores do que ele. Por que são melhores? Acho que especialmente isso, não é porque eu sou birrento, não. Tem toda uma ciência do porquê eles são melhores. Ou de videogame, ou o jogo, hoje a indústria de jogos mobile é a maior de todas, né? Então, enfim, se deem a oportunidade de ter essas experiências, porque é um jogo e o tipo de jogador para aquele jogo, né? Eventualmente a pessoa vai encontrar um que por algum motivo motiva ela ao extremo, e aí vai ser o momento de você se perguntar por que esse jogo está me motivando. E aí eu acho que essa história toda dos 8 core drives e tal faz mais sentido, né? Porque aí você já está numa experiência onde por que eu estou jogando esse joguinho aqui até agora, né? Por que eu parei aqui na hora do almoço e estou jogando? E aí você vai tentar entender o que ali está funcionando e talvez aquele ali te dê os ganchos para, então o problema que eu tenho na minha empresa, no meu estudo, na minha saúde, pode ser que alguma coisa daqui sirva também. Acho que essa é a dica final aí. Bem, Thiago, Davi, Gibran, gostaria de agradecer bastante a presença de vocês aqui no TecnoCast. As portas estão sempre abertas para você, Thiago. Foi um prazer recebê-lo aqui. Prazer foi meu. Não, foi uma alegria participar com vocês. Acho que realmente deveria ficar mais umas horas discutindo aqui. O papo é sempre muito bom. Daria pano para manga, assim, a gente continuaria conversando, mas a gente tem que chegar ao final. E se você gostou deste episódio, não se esqueça de seguir a Tecno nas redes sociais e compartilhar este episódio com quem pode se interessar por esse tema. Até o próximo. Tchau, tchau.